Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos mais uma noite, mais uma vez, glorificando ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de, nesta noite, nós podermos, juntamente com vocês, participarem aqui de uma live. E nesta live, o nosso propósito é nós estudarmos um pouco a palavra de Deus, fazermos algumas reflexões acerca de um texto que é um texto bastante importante, principalmente para a escatologia e para aqueles que estão aí muitas vezes em dúvida em relação aos assuntos da grande tribulação. Nós queremos convidar você para que participe conosco desta live. Nós estaremos aqui trabalhando sobre um tema, o princípio das dores que Jesus fala em Mateus, capítulo de número 24. E esperamos que este momento, esta live, possa ser esclarecedora a todos aqueles que participarem conosco. Você pode aí convidar os seus amigos de Facebook, pode copiar também o link, mandar aí para os seus amigos de WhatsApp, e eu tenho certeza que eles também serão abençoados estudando conosco acerca deste importante tema. O nosso texto base será o texto de Mateus, capítulo de número 24. Esta live é uma solicitação, um pedido de muitos irmãos que nos solicitaram para que pudéssemos dar aqui algum parecer em relação a tudo o que está acontecendo e encaixar isso, não é, dentro da profecia bíblica. E é o que nós nos esforçaremos aqui para fazer na noite de hoje. É importante também você saber que no final desta live nós teremos aí um conteúdo em áudio que será disponibilizado em podcast, não é? Será lançado aí também pela página da nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 35, aqui em Cajamar, e disponibilizado nas demais mídias do nosso setor. Então, será, sem dúvida nenhuma, um momento bastante prazeroso. Para dialogarmos aqui, conversarmos sobre este importante tema, eu convidei o nosso querido irmão evangelista Everaldo, que, além de ser membro aqui da nossa igreja em Cajamar, ele também é superintendente da Escola Bíblica Dominical e professor de teologia aqui no nosso setor. Eu quero já cumprimentar com um bem-vindo ao nosso querido evangelista, nosso irmão Everaldo. Seja bem-vindo, professor Everaldo. Obrigado, meu pastor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão neste momento nos acompanhando, nos assistindo, né? Para tratarmos a respeito deste tão importante assunto, uma vez que estamos vivenciando dias em que muitas vezes buscamos referência escriturística para a realidade em que estamos vivendo, né? Dada essa demanda que foi apresentada ao nosso pastor com relação a este período de pandemia que estamos vivendo, se faz necessário nos voltarmos às Escrituras, né? E podermos extrair das Escrituras Sagradas respostas para as nossas inquietações no nosso tempo presente. Então, compartilhe essa live, nos ajude aí compartilhando para que juntos possamos crescer no aprendizado das Escrituras Sagradas. Deus abençoe a todos. Muito bem. Também será possível você interagir conosco, mandando uma pergunta, não é, dentro do possível, e nós estaremos respondendo. Eu só peço que seja o mais próximo do assunto que nós estamos tratando, para que a gente não fuja muito, ok? Já estamos aí com vários irmãos conectados conosco e poderão aí interagir, como já disse, mandando a sua pergunta para que possamos então responder. Ok, estou aqui aguardando mais irmãos chegarem para nós conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus neste tema tão importante que é o princípio das dores. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa expressão que Jesus utilizou dentro do contexto do capítulo 24
do Evangelho segundo escreveu Mateus. Estou aguardando os irmãos ainda chegarem para que tenhamos já um maior número de pessoas participando conosco. Se você tem interesse por escatologia, se você deseja conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, eu lhe convido a ficar conosco e participar desta live, participar deste estudo da palavra de Deus. O nosso texto base, como já disse, está em Mateus, capítulo de número 24. Se você pode, pegue a sua Bíblia para que nós façamos aqui a leitura deste texto sagrado. Eu vou pedir para que o evangelista, nosso irmão Everaldo, ele leia esse texto. Nós estaremos lendo a princípio os 14 primeiros versículos deste capítulo de número 24. Acompanhe conosco, portanto, Mateus capítulo 24, versículos de número 1 ao versículo de número 14. Muito bem, vamos proceder à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Nos diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Muito bem, aí está a leitura da palavra de Deus nestes 14 primeiros versículos do capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus. Nós temos essa mesma história sendo narrada também pelos outros dois evangelistas, os evangelhos sinóticos. Eles tratam também deste sermão profético de Jesus, desse sermão do monte, né? O sermão do Monte das Oliveiras. O texto deixa claro que Jesus está assentado com os seus discípulos. Não são todos os discípulos que estão aqui. Ele está numa conversa particular com 4 de seus discípulos, o Pedro, o Tiago, o João e o André. Isso é possível de ser verificado no evangelho que nos escreveu Marcos, capítulo de número 13 e o versículo de número 3.
E isso é importante porque há aqui uma conversa particular de Jesus sendo, portanto, então, registrada. O capítulo 13, verso 3 diz: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Então, há aqui uma conversa de Jesus, e Jesus, na verdade, inicia este sermão profético com base à vista que eles estavam tendo do Monte das Oliveiras para o templo em Jerusalém. Aliás, até hoje, aquelas fotos que a gente vê da cidade de Jerusalém, com a mesquita de Omar, que lá está, o dono da rocha, não é tirada de cima do Monte das Oliveiras. Logo, quem está em cima do Monte das Oliveiras consegue ver claramente ali, ter uma visão privilegiada do templo que existia ainda na época aqui dessa escrita. Aliás, este acontecimento é por volta aqui do ano 29 depois de Cristo, o templo ainda estava no seu devido lugar. Então, observe e estude conosco a palavra do Senhor e vede. Jesus, ele ia saindo do templo, aproximaram-se dele ali os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, e o assunto está em torno do templo. Jesus lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus está falando de algo que iria acontecer não muito depois daqueles dias. Se estamos aqui no ano 29, que é ali próximo à crucificação de Jesus, não é? O templo que Jesus ali estava se referindo, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Portanto, um pouco mais aí de 40 anos, 41 anos depois dessa profecia de Jesus, depois dessa previsão, né, de Jesus, de fato o templo ele foi destruído. E quando Jesus então está falando a eles sobre o templo, eles se assentam no Monte das Oliveiras, que é o versículo de número 3, e os seus discípulos chegam em particular e dizem o seguinte: agora, observe, porque todo o desenrolar da conversa, ela virá com base na pergunta, ou com base no questionamento desses discípulos, como disse aqui do Pedro, do Tiago, do João e do André. Olha qual era a curiosidade desses discípulos. Observe, eles então perguntam em particular o seguinte: dizem-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, a pergunta destes discípulos, destes apóstolos, fazem com que o Senhor Jesus ele passe a dar aqui um sermão profético, respondendo a essas três questões, esses três questionamentos que os discípulos fazem a Jesus nesta passagem. Então, podemos aqui dividir estas questões em três. Primeira, quando serão estas coisas? Ora, que coisas? De que coisas Jesus está dizendo? E que agora os discípulos, eles perguntam acerca de quando acontecerá. Bom, estas coisas aqui que os discípulos perguntam, certamente é sobre a questão de Jesus ter dito que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. O assunto levantado pelos discípulos aqui sobre estas coisas é sobre a destruição do templo, que ali estava diante deles, eles estavam dialogando, conversando sobre
à vista do templo aquilo que ali estava diante deles. Então, a primeira pergunta e o primeiro assunto que nós precisamos tratar é sobre a destruição do templo, algo que ali acontece muito próximo desta profecia. Segunda pergunta que os apóstolos eles fazem qual é o sinal ou que sinal haverá da sua vinda? Então nós temos uma segunda questão. A primeira é sobre o templo em Israel, em Jerusalém. A segunda é sobre a segunda vinda de Jesus, algo que ainda está por acontecer. Aliás, aqui neste momento, Jesus está na sua primeira vinda, está na terra. E ele, em seu sermão, falou sobre a sua segunda vinda. Esta ainda não aconteceu, ok? Ela ainda está por acontecer. E veja que há uma terceira questão levantada aqui sobre os seus discípulos, que é o fim do mundo. Então, há três aqui situações para nós dialogarmos, estudarmos à luz da palavra de Deus. Primeiro, sobre a questão dita por Jesus da destruição do templo, que acontece no ano 70, depois de Cristo, sobre o sinal ou sinais da sua vinda e também sobre sinais do fim do mundo. Então, nós temos aqui três passos a trabalharmos aqui. Observe também que nós temos que entender com clareza acerca dessas questões do tempo, que muita gente faz confusão ao ler esse texto de Mateus, capítulo de número 24. Há aqui, informações acerca do tempo presente ao de Jesus. Jesus está com seus discípulos aqui, dialogando sobre o templo que estava de pé. Então fala ali do momento em que eles estão vivendo. Jesus fala de coisas que iriam se cumprir muito rapidamente. Jesus fala de coisas que aconteceriam ao longo da história. E Jesus fala de coisas que aconteceriam no final dos tempos, no final do mundo. E isso fica claro por expressões que vão trazendo esta evolução do tempo. Observe o versículo de número 6, quando Jesus fala de sinais que aconteceriam, e nós falaremos sobre alguns sinais aqui. Ele diz o seguinte: ouvirão de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça. Mas olha o que Jesus diz: mas ainda não é o fim. Ele não está falando do fim do mundo. Ele está falando da história em seu curso, em que coisas como esta acontecerão em todo o curso da história. Então não se assuste, porque não é o fim. Quem é que está dizendo que não é o fim? Jesus. E Jesus está dizendo que no curso da história, muitas destas coisas iriam acontecer. E é dentro disso que ele diz, versículo 7, por exemplo, o que é que acontece no curso da história? Se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas, e aí ele usa a expressão, são o princípio das dores. E o princípio das dores, na verdade, a grande verdade, é que o princípio das dores iniciou já ali muito próximo desta fala de Jesus, e ela acontece até hoje. Até hoje nós estamos vivendo este princípio das dores, ok? E nós vamos falar sobre isso, estudar sobre isso, para que o caro amigo, o caro irmão,
em Cristo, nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelos canais de mídia da nossa igreja e também pelo podcast, que será depois disponibilizado, possa entender com maior clareza acerca deste princípio das dores. E veja que Jesus fala de coisas que aconteceriam ali 30 anos depois, 40 anos depois, porque Jesus diz assim, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Fala ali do martírio dos próprios discípulos, que aconteceu muito próximo ali, 30, 40 anos depois dessa profecia. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E aí ele vai tratando uma série de coisas. No versículo de número 13, ele diz assim, mas aquele que perseverar até ao fim, veja como há um transcorrer da história, não é? Aí ele vai falar até o fim, e no 14 ele fecha dizendo, então virá o fim. Então há um curso na história e há dores, princípios de dores, que em todo o curso da história tem acontecido, não é algo de apenas o século 21, e hoje nós queremos mostrar, não poderemos aqui falar de todos os sinais, mas nós vamos nos ater aqui às pestes, né, que ocorreram desde o início da igreja até hoje, para que você saiba que estamos vivendo este período chamado o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Jesus falou ali no início, mas é bem certo e bem provável que nós estamos nos aproximando do fim, não é? Até porque já se fazem quase 2000 anos desta profecia dita aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui ceder um comentário ao evangelista Everaldo, nosso professor aqui de Escola Bíblica Dominical e também do nosso curso de teologia aqui em Cajamar, para que ele também fale um pouco nesta parte que ainda é uma parte bastante embrionária, mas que nós estamos construindo esse estudo aqui sobre o capítulo 24 de Mateus. Muito bem. O pastor fez aqui excelentes observações, né? Eu acho que todo leitor do capítulo 24 e 25 do Evangelho segundo Mateus, ele deve se ater exatamente no começo desse sermão, como o nosso pastor muito bem colocou, porque Jesus ali, na verdade, ele está respondendo essas questões que os discípulos colocaram, né? E cada uma delas por sua ordem, conforme o pastor leu. Quando ocorrerão essas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, é importante estabelecer essa cronologia dentro desse próprio texto, para que a gente entenda e distinga bem exatamente aquilo que Jesus está falando. Talvez um dos grandes erros, meu pastor, que as pessoas cometem ao ler esse texto é exatamente não levar em consideração que Jesus responde a partir de uma ordem com relação às perguntas que os próprios discípulos fizeram a ele ali em particular. E muitas dessas coisas, conforme Jesus disse que ocorreu exatamente naquele período, naquela geração, né? Conforme o pastor mencionou, a morte dos discípulos, a destruição do templo no ano 70, né? Pelas mãos do general Tito, que era filho do imperador Vespasiano, que era o imperador de Roma naquele período, né? Em função de uma guerra judaico-romana, que Jesus também faz menção de guerras aí, de rumores de guerras, enfim. Então, tudo isso aponta inicialmente, né, obviamente falando, que nessa nossa fala inicial, fazendo uma análise desses primeiros versículos, uma boa parte daquilo que Jesus falou, fez menção inicialmente nesse sermão, que era tratando exatamente de quando ocorreriam estas coisas que os discípulos perguntaram com relação à destruição do templo e do princípio de dores. Então, desde aquela geração até os dias atuais, nós vemos de uma forma muito clara isso acontecer, né? Então, para nós não é algo que, de alguma forma, nos causa tanto espanto, porque as Escrituras, elas apontam a partir de uma perspectiva cronológica e a partir de uma ordem de fatos que o próprio Senhor Jesus narrou e que o pastor aqui fez brilhantemente essa exposição
a respeito do início do capítulo 24. Né? Muito bem. Um outro ponto importante para nós entendermos este capítulo de número 24 é sabermos aqui distinguir o que é profecia geral da profecia específica. Porque você tem Jesus aqui tratando de vários assuntos, da própria destruição do templo, como falamos, são estas coisas que os discípulos perguntaram, ou seja, aquela conversa que Jesus está tendo sobre o templo, não é? Da sua vinda, o que ocorrerá bem mais à frente, ainda não ocorreu, inclusive, já se passaram deste texto aí quase 2000 anos, uma vez que ele está aí datado, esta conversa de Jesus, né? Jesus enterra aí no ano 29, não é? Depois de Cristo, e nós estamos no ano 2021, então quase 2000 anos, está faltando aí 8 anos para dar aí 2000 anos, não é? E do fim do mundo. Então é importante separarmos aqui o que é profecia geral da profecia específica. Pastor, não entendi. Então deixa eu clarificar a você aqui, melhorar isso para você. O capítulo 24, ele pode ser dividido, para melhor entendermos ele, em seus 14 primeiros versículos, que foram os versículos que nós lemos aqui, o evangelista Everaldo leu, porque esses 14 versículos, eles fazem parte das profecias gerais, que elas acontecerão no curso da história, dentro da dispensação da igreja. E nós temos o que os estudiosos chamam de profecias específicas, ou profecia específica. E qual é a profecia específica e onde é que ela começa? Ela começa no versículo de número 15. Observe que Jesus vai sair do geral e ir para o específico. E aí nós temos profecias que acontecerão dentro da grande tribulação e ela é específica para este período da grande tribulação, que nós podemos aqui fazer um novo podcast só para tratarmos sobre a grande tribulação. Observe o verso 15 como a coisa muda. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha como ele é agora específico. Ele vai buscar a expressão lá de Daniel capítulo 9, verso 27, onde se trata a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. É por isso que a partir do versículo 15, nós estamos dentro da grande tribulação e não no curso da história, como acontece no capítulo 24, verso 1 até o verso de número 14, ok? É por isso, inclusive, que as Bíblias, elas acabam por colocar uma epígrafe aí. Você tem aí o sermão profético, o princípio das dores, até o versículo 14, e a partir do 15 você tem o sermão, continua, a grande tribulação. Ok? Então os estudiosos, eles separam, eles trabalham a profecia geral e depois eles trabalham a profecia específica. Eu poderia trazer vários comentaristas aqui para corroborar com o que nós estamos falando, mas eu resolvi trazer aqui um daqueles que foi considerado um dos principais escatológicos e teólogos do século XX. Esse personagem, esse autor, ele é um teólogo cristão, pastor, foi presidente do Seminário Teológico de Dallas, no ano de 1952 a 1986, e ele ganhou a reputação de ser um dos mais influentes teólogos dispensacionalistas do século XX. Quem é ele? É o John F. Walvoord. Ele escreveu mais de 30 livros, porém, um que eu recomendo que ele escreveu, e ele trata das profecias, é o livro
todas as profecias da Bíblia, de John F. Walvoord. Inclusive, ele foi professor de Dwight Pentecostes, né, também um grande aí, escritor tratado por nós pentecostais como uma referência nessas questões do Apocalipse, do estudo do Apocalipse. Bom, então, nesse livro que eu acabei de citar para vocês, de John Walvoord, ele trabalha essa questão da profecia geral e do cumprimento dessa profecia ao longo da dispensação da graça. Está na página 232. Eu vou ler aqui para vocês quando ele diz assim: um outro ponto de vista, adotado inclusive neste livro, é que todo o período descrito nos versículos 4 a 14 de Mateus 24 tem que ver com as profecias gerais, as quais podem ter seu cumprimento ao longo da presente dispensação, cumprindo-se os versículos 15, ou compreendendo os versículos 15 a 30, na grande tribulação, sendo aí então profecias específicas a esse período. Então, Walvoord, ele vai trabalhar, assim como nós estamos trabalhando, estes 14 primeiros versículos como profecias gerais que irão acontecer ao longo da dispensação da graça ou dispensação da igreja. Se você nos acompanhar até um pouco mais à frente, daqui a pouco eu falo sobre as dispensações, o dispensacionalismo, ok? Mas o que eu quero me ater neste momento a esses assuntos que Jesus vai tratar aqui, que irão acontecer ao longo da história da igreja, ao longo do período da dispensação da graça, dispensação da igreja. E quais são, não é? Então, se você observar aqui o texto de Jesus, ele fala sobre pelo menos 9 características, evangelista Everaldo, que sempre aconteceram, desde que Jesus falou, acontece. Já estamos há quase 2000 anos e continua acontecendo o que Jesus disse que aconteceria dentro desse período das profecias aqui gerais, que tem a ver com o princípio das dores e tem a ver com a história da igreja. Quais são, então? São 9 características. Primeiro, no versículo 4 e versículo 5, o capítulo é o 24 que estamos. Ele fala sobre falsos cristos. Quantos falsos cristos já não surgiram ao longo desses quase 2000 anos? Muitos. Não será agora tão somente que acontecerá de falsos cristos. Então Jesus, ele fala sobre vários falsos cristos, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 2, segunda característica, ele fala sobre guerras e rumores de guerras, no versículo 6 e 7. Ora, é só você olhar a história, desde que Jesus veio a esta terra, de quantas guerras, quantos rumores de guerras já não houveram, não é? Quantas mortes por guerra. Inclusive, no ano 70, daqui a pouquinho eu falarei um pouco sobre o que acontece já a partir ali daquela geração. Tem até uma pergunta ali do Moisés: pastor, e que geração ele falou que não passará? É a geração presente, não é? Uma geração, ela é medida do nascedouro da pessoa, né, o seu nascimento próprio, até o nascimento do seu primeiro filho. Ali se conta uma geração, né? Conforme ali o cálculo de Jó, né, uma geração tem em torno de 35 anos. O que é dia eu explico esse cálculo de Jó, né? Que é muito conhecido dos estudiosos da Bíblia Sagrada, não é? Então, mas basicamente é você pegar 120, pega a calculadora aí e faz a conta aí. Você pegar 120 anos e dividir por 4 gerações, porque Jó viveu mais 120 anos e viu até a sua 4ª geração. Então, se ele viu até a sua 4ª geração, em 120 anos, nós temos aí uma ideia, um cálculo, chamado cálculo de Jó. Quanto deu? 30.
30 anos. Então, em média, aí uma geração pela outra, 30 anos. Não é? E se você vê que eles estão no ano 29, ano 30 aqui, né, aquela geração seria a geração que iria ali até o ano 60, o ano 70. Em média, ali é a geração que ele está falando, que é exatamente o cumprimento ali daquelas primeiras coisas. Lembre-se, você que perguntou, Moisés, não sei se você está acompanhando desde o início, mas nós estamos aqui dentro de um sermão de Jesus que está respondendo a 3 perguntas dos seus discípulos. Quando acontecerão estas coisas, que era o templo ser destruído, qual ou que sinal haverá da sua vinda e que sinal haverá do fim do mundo? Então, há 3 situações sendo respondidas por Jesus e sobre as coisas que os discípulos perguntaram se cumprem naquela geração, ok? Então, vamos lá, vamos à frente. Então, quais são as características desse período dispensacional que estamos vivendo, inclusive, até os dias de hoje? Falsos cristos, está no versículo 4 e 5. Guerras e rumores de guerras, está no versículo 6 e 7. Fome, está no versículo 7. Peste, também no versículo 7. Terremotos, também no versículo 7. Muitos mártires. Irmão, desde que a igreja existe, tem mártires. Iniciou lá atrás, com os próprios discípulos de Jesus, não é? Ali, por volta do ano 64 a 66, alguns até puxam a 68, você tem o martírio de Paulo, você tem o martírio de Pedro, foram mortos ali por conta daquela perseguição levantada por Nero. Então você tem ali dentro do livro de Atos dos Apóstolos, não é? No capítulo 12, o apóstolo Tiago que estava nessa conversa com Jesus. É ele que estava nessa conversa com Jesus aqui, porque lá em Marcos 13, 3, conforme nós lemos, nós vimos lá que nessa conversa no Monte das Oliveiras está o Pedro, o Tiago, o João e o André. Esse Tiago de Marcos 13, 3, que está nessa conversa com Jesus, foi martirizado por Herodes, morto à espada, no capítulo 12 de Atos. Olha como se cumpre nele. Ele ouviu de Jesus e se cumpre nele. Não é? Que ele foi morto, foi martirizado. Então, continuando aí, né? Muitos mártires, no versículo 8 e 10, os falsos profetas, no versículo 11, o aumento da impiedade e o esfriamento do amor, no versículo 12, e o avanço da pregação mundial, no versículo 13 e no versículo 14. Ok? Então, são características desse período dispensacional que nós estamos vivendo, que é o período da dispensação da igreja. Então, antes de nós avançarmos aqui, evangelista Everaldo, sua opinião, seu comentário sobre o que foi abordado até agora nesse primeiro bate-papo nosso. Muito bem, meu pastor. Na verdade, tudo que o pastor acabou de fazer menção foi exatamente no objetivo de esclarecer cada um desses pontos, né? Surgem muitas dúvidas. Será que nós já estamos vivendo o período da grande tribulação? Em função de haver diversas igrejas com diversas opiniões diferentes com relação à questão da escatologia e muitas vezes criam confusões com relação a essa questão de que nós já estamos vivendo esse período da grande tribulação, né? Então, tudo que foi falado pelo nosso pastor é no intuito de mostrar que há uma separabilidade aí dentro desse texto e até uma naturalidade, ainda que não houvesse, pastor, a epígrafe, a partir do versículo 15, nós começamos a observar que há uma naturalidade do próprio texto em fazer essa divisão, né? E aí o pastor colocou de uma forma brilhante aqui essa divisão a partir do versículo 15, que isso aqui é esclarecedor, né? Que dá um outro podcast, como o nosso pastor fez essa afirmação, com relação ao período tribulacional, e nós vamos observar também que, como igreja e dentro do período das dispensações, né, não passaremos por esse período em função de haver uma distinção e pela natureza desse próprio período, né, que é o período tribulacional, que é um período, na verdade, de ira e de juízo de Deus sobre a terra. Então, pela natureza do próprio texto, da divisão do texto, pela natureza do período tribulacional, nós vamos observar essa divisão e nós, como igreja, não passaremos por esse período, né? Importante já frisar isso. Exatamente. Bom, com base já no que nós estamos trabalhando e até
trazendo aqui um pouco dessa fala do nosso querido professor evangelista Everaldo, é importante que nós também venhamos trazer aqui, trabalhemos alguns esclarecimentos acerca das correntes de interpretação da profecia. E é por isso que muitos acabam tendo estas frequentes dúvidas, não é? Não dá tempo aqui, nós teremos que também fazer um podcast para cada uma dessas correntes escatológicas, mas minimamente nós temos algumas visões aqui. Por exemplo, a corrente preterista, não é, que é aceita por alguns teólogos protestantes, liberais e alguns seminários teológicos, esta corrente preterista, pretérito, né, é o passado. Eles interpretam que as profecias acerca do futuro, tanto de Daniel, de Mateus, de Apocalipse, elas já se cumpriram, não é? A maior parte delas já se cumpriu lá atrás, lá no passado, lá nesta época próxima a Jesus ali, no primeiro século da igreja, elas se cumpriram, não é? Portanto, uma corrente preterista. Mas não é verdade, porque nós temos aqui um processo, né? Inclusive que se aumenta ao longo da história a partir desse texto de Jesus. Então é progressivo. Há várias profecias que ainda estão por acontecer, elas não aconteceram. Então nós não aceitamos esta corrente, que é a corrente preterista. Existe também a corrente progressista, não é? Ou histórica. O que essa corrente ela entende? Como ela entende essas profecias, não é? Ela interpreta que essas profecias de Daniel, de Mateus e outras, né, de Apocalipse, elas foram se cumprindo ao longo da história do mundo e que praticamente, basicamente, quase toda ela já se cumpriu, não tendo mais muita coisa o que se cumprir. Quando, na verdade, nós vemos, principalmente ali em Apocalipse, e até mesmo aqui nesse sermão de Jesus, a partir do versículo de número 15, textos que não se cumpriram. Por exemplo, sinais nos céus, sinais na terra, são coisas que ainda não se cumpriram, não é? Ali, os 7 selos em sua abertura, demonstrando ali as 7 trombetas a partir do 7º selo, não é? Estrelas caindo, meteoro, não é? Poluindo ali fontes potáveis, o próprio mar. Estas coisas não aconteceram, elas ainda estão por acontecer. E é por isso que nós acreditamos ser a mais correta a corrente futurista, que ela aceita e crê que essas profecias elas ainda se cumprirão e que elas passam a se cumprir a partir do início da 70ª semana de Daniel, com base no que Jesus disse. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. Então, os que tiverem, aí ele começa a falar sobre esse final do tempo. Então, há aqui um marco. Só irá acontecer a partir do cumprimento, não é, do início da 70ª semana de Daniel, o que ainda não aconteceu, está por acontecer, que é a grande tribulação. E é importante também, o caro irmão que está, e a irmã, né, o caro ouvinte aqui desse estudo, também aprender sobre o dispensacionalismo, né? Porque quando você se coloca como futurista, é importante também que você tenha claro que há também ali uma corrente dispensacionalista. E o que é essa corrente dispensacionalista dentro desse conceito futurista? Não é? O dispensacionalismo ele é um termo que trata a questão de toda a história da humanidade, desde a criação, em dispensações. É uma forma de organizar este período, ou estes períodos. É uma forma mais organizada de você entender sobre a história bíblica. Nós temos aí 7 dispensações: a dispensação da inocência, que vai ali da criação até a queda, a dispensação da consciência, que vai ali da queda até o dilúvio, o governo humano, que vai do dilúvio
até Abraão. Em Abraão inicia-se a dispensação patriarcal, que vai de Abraão até o Êxodo, e sobram, depois dessas 4, 3 que nós chamamos das principais dispensações. Quais são as principais dispensações? É a dispensação da lei ou a dispensação de Israel, e a dispensação da graça ou dispensação da igreja, e a última de todas as dispensações, que é a dispensação de Cristo ou do milênio. Então nós temos essas 3 últimas dispensações, as principais dispensações, que é a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do milênio, ou a dispensação de Israel, a dispensação da igreja e a dispensação de Cristo, que ocorrerá no reino milenar. Agora, já que nós estamos aqui em um estudo, não é, em uma live aqui e depois um podcast, é importante que você tenha também mais algumas referências. Segundo Osborne, ele tem um comentário sobre o livro do Apocalipse, que eu recomendo a todo estudioso de escatologia. É um comentário muito, muito interessante, profundo, e na página 23 do seu comentário, ou seja, já na introdução, professor Everaldo, o Osborne diz o seguinte: ele diz que a interpretação futurista ela já era um método utilizado pelos primeiros pais da igreja, e ele cita alguns, que era o método utilizado por Justino Martin. Justino Martin foi um dos pais da igreja que viveu do ano 100 a 165 depois de Cristo. Ele cita Irineu de Lyon, que viveu no ano 130 a 202. Ele cita Hipólito de Roma, que viveu no ano 170 até 235, que este método literal, de interpretação literal da Escritura, este método futurista, né, de ver de maneira literal os acontecimentos para o futuro, já era tratado no início da igreja. Porém, depois no início já ali do próximo ao 3º século, esse método ele foi deixando de fazer parte da história e passou-se então a ter um outro método. Logo, esse método literal de interpretação, ele foi suplantado pelo método alegórico, que era defendido ali por Orígenes, na escola de Alexandria. Havia 2 grandes escolas, né? A de Alexandria e a de Antioquia, né? Os pais de Antioquia e os pais ali de Alexandria. Depois nós tivemos também pais ali de Constantinopla, né, que são os pais latinos, e os pais que estiveram na escola de Roma, enfim. Mas agora nós temos aí sendo suplantado esse método literal e passando agora a entrar o método alegórico a partir de Orígenes, que trazia uma visão amilenista, não é? Que já não acreditava no milênio, dizia que tudo era alegórico, não é? Predominando este método alegórico por quase 1000 anos. Então podemos dizer que a história da igreja a partir de Orígenes, ela foi outra, né? Ela interpretou esses textos escatológicos de uma maneira alegórica e não de uma maneira literal. Mas ali no ano já próximo à Reforma Protestante, a Reforma Protestante ocorreu no ano 1517, não é? Mas foi, na verdade, um jesuíta, um espanhol por nome Francisco Ribera, que viveu no ano 1537 a 1591, ele iniciou o resgate da visão futurista, o resgate da interpretação literal. E hoje nós temos muitas pessoas, querido evangelista Everaldo, que pensam como nós. Aliás, eu sei que você está aí com a declaração de fé das Assembleias de Deus, depois eu queria que você também falasse um pouco sobre ela, porque a nossa declaração de fé sustenta uma visão futurista, dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista, ok? Agora, somos só nós, a Assembleia de Deus, que pensa dessa maneira? Não. O próprio Osborne, ele vai trabalhar isso trazendo o seguinte: muitos outros proponentes da visão futurista têm se levantado, tais como, e aí o Osborne cita John Walvoord,
que viveu do ano 1910 a 2002 e é considerado um dos mais influentes teólogos dispensacionalistas do século XX. Ele cita também, dentro dessa mesma visão, o Gleason Asher Jr., que viveu aí do ano 1916 a 2004. Ele é conhecido como um dos maiores inerrantistas bíblicos, que defendeu a inerrância das escrituras sagradas. Ele cita também o John Dwight Pentecost, que escreve aí o Manual de Escatologia, não é? Conhecidíssimo esse Manual de Escatologia, que alguém perguntando aí, pastor, qual livro o senhor indicaria? Estou indicando alguns. Manual de Escatologia de Dwight Pentecost é um livraço, não é? Ele viveu no ano 1915 a 2014, é considerado no meio pentecostal como um eminente perito em escatologia bíblica. Ele cita também, dentro desta mesma visão nossa, o Norman Geisler, não é? Que viveu aí 1932 até o ano passado, não é? Faleceu aí o ano passado. Ele é considerado como um dos principais apologistas da atualidade, não é? Entre muitos outros que poderiam também aí ser colocado nessa relação daqueles que acreditam no dispensacionalismo. Tem um livro, ele é pequeno, ele é bem pequeno, mas que eu recomendo ele, porque ele faz um tratado, uma reflexão teológica sobre o dispensacionalismo. O nome do livro é Dispensacionalismo. O autor é Michael Vlach, né? Michael Vlach, não é? Este livro é de 2018, que eu tenho, e ele fala sobre ali a característica dos dispensacionalistas, o que crê os dispensacionalistas. Talvez aí eu fale um pouco mais à frente, em uma outra live ou um outro podcast, só sobre o dispensacionalista pré-tribulacionista, pré-milenista, não é? Mas falando um pouco sobre história, o surgimento dessa compreensão dispensacionalista, ela vem aí do século XIX, tendo aí os principais proeminentes, o John N. Darby, que viveu no ano 1800 a 1882, ele foi considerado o pai do dispensacionalismo, não é? E ele teve aí uma abrangência muito grande por conta das notas de rodapé da Bíblia Scofield, não é? Bíblia de Estudo Scofield, não é? Então, isso fez com que o dispensacionalismo ele avançasse muito, e hoje, sem dúvida nenhuma, ele traz, né, as explicações mais coerentes acerca destas profecias bíblicas sobre a escatologia. Então, dispensacionalismo ou dispensação, não é? É uma expressão que vem do grego, que significa economia, administração de uma casa, né? Mordomia. Então, é a maneira como se administra essa questão dos tempos dentro da história bíblica em várias épocas. Queria, professor Everaldo, também seus comentários sobre essa história do dispensacionalismo, a nossa visão, né, a visão da Igreja Assembleia de Deus, que é uma visão futurista, dispensacionalista, não é? Pré-tribulacionista e também pré-milenista. Muito bem. Observando atentamente tudo que o nosso pastor falou, algumas literaturas aqui que ele fez menção, lendo aquela obra do Dwight Pentecost, nós vamos observar ali nas 100 primeiras páginas aproximadamente, que ele vai tratar exatamente dessa questão que para nós ela é fundamental, que é a questão da metodologia. É o método que nós utilizamos para a interpretação das escrituras, né? Ele faz ali uma defesa do método literal, ou seja, a interpretação da profecia especificamente, uma vez que estamos tratando da questão da escatologia, ele faz ali uma defesa brilhante a respeito deste método, que é o método literal, ou também conhecido como histórico-gramatical, que leva em consideração o contexto histórico e literário, né? Leva em consideração as questões da gramática e ao pé da letra, né? Exatamente. Então, nós vamos observar a importância deste método, do histórico-gramatical ou do método literal, porque ele é um método seguro. E aí o pastor fez menção de toda essa história. Eu acho importante que
a partir da visão dos próprios apóstolos de Jesus, das profecias do Antigo Testamento, que se cumprem literalmente em Jesus na sua primeira vinda, aponta que o melhor gênero, ou que o melhor método para se interpretar a profecia ou a escatologia é o método literal, que os primeiros pais da igreja, como fez menção aqui o nosso pastor, eles se valiam deste método, eles enxergavam a literalidade das profecias, e que isso se perdeu em função da grande influência, né, da cultura grega, da escola de Alexandria, que o nosso pastor fez menção a respeito dela, de Agostinho também, que ele deu uma contribuição para o alegorismo, né, com relação até ao amilenarismo, a visão amilenista, mas nós vamos observar que o método mais seguro para a interpretação da profecia é o método histórico-gramatical ou método literal, porque o método alegórico ele é uma coisa muito solta. A imaginação do leitor é que pode fazer fluir ali a questão do texto. O leitor pode atribuir significado ao texto, não levando em consideração aquilo que o próprio texto está dizendo, né? Exatamente, o próprio significado do texto em si, e do autor quando escreveu o texto. Um exemplo muito claro é o milênio, que os amilenistas dizem o seguinte: não, o milênio não é literal, ele é alegórico. Satanás Satanás está preso, mas na verdade a gente observa que as escrituras apontam para um outro caminho. Satanás está em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, não se encaixa. O método alegórico, ele abre muitas asas para a imaginação e ele deixa muito solta as questões pontuais do próprio texto. Então, é importante a questão do método. Então, o método que nós usamos é o método histórico-gramatical, que a declaração de fé, no primeiro capítulo, ela faz alusão de que nós interpretamos a Escritura, primeiramente, sobre a orientação do Espírito, observando o seu contexto histórico, as regras gramaticais e as questões literárias. Então, eu acho importante fazer essa defesa, né? E a nossa escatologia, que nós abraçamos, né? Uma escatologia futurista, que crê de fato em que muitas das profecias bíblicas ainda estão para se cumprir, né? Então, nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos no arrebatamento da igreja antes do período tribulacional, somos pré-milenistas, assim como, por exemplo, Justino, o pastor fez menção do pai apostólico chamado Justino, né? Justino de Roma ou Justino Mártir. Ele era alguém que cria no milênio literal, e ele tinha por herege quem não acreditava na literalidade do milênio, que Cristo viria para reinar os 1000 anos literalmente na terra. Então, nós temos essa base histórica, principalmente essa base inicial com os apóstolos que criam nessa literalidade das profecias, nos primeiros pais apostólicos, né? E no resgate desse pensamento no século XIX, aí, a partir de John Darby e outros eruditos que o pastor fez menção também do século XX. Então, nós temos uma boa base sólida escriturística, metodológica, e tem aí uma pleiade de eruditos que tem trabalhado fortemente com relação à escatologia, e o principal é a que nós encontramos com mais coerência com relação à interpretação das escrituras sagradas. Muito bem, exatamente isso. E agora, irmãos, até para que a gente não tenha, já estamos há 1 hora nesse estudo bíblico, e nós pretendemos aqui não passar de 1h30, ok? Então, estamos tentando trazer o máximo de conteúdo dentro desse período aí de 1h30. Mas eu quero mostrar a vocês 2 coisas tão somente, 2 coisas a partir de agora. Primeiro, quando Jesus falou acerca do cumprimento dentro daquela geração, quando ele fala que não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derribada, há muitos críticos, principalmente a alta crítica, né? Essa teologia liberal que visa desconstruir o texto sagrado, eles questionam o cumprimento dessa expressão, dessa profecia de Jesus, e não é o que nós iremos fazer aqui. Na verdade, nós iremos demonstrar, eu quero demonstrar a vocês, que esta passagem bíblica, ela se cumpre, literalmente, e ela passa a se cumprir já a partir do momento ali onde a igreja está em seu nascedouro, até os dias de hoje. Ou seja, estas profecias gerais do capítulo
24, do versículo 4 a 14, não é? Se cumpre ao longo da história da igreja, na dispensação da igreja, dispensação da graça, e ela tende a se cumprir até que cheguemos no versículo de número 15 do capítulo 24, onde aí estamos dentro da grande tribulação. Na verdade, estaremos não, nós, mas o texto está já fazendo uma referência à grande tribulação. Uma vez que somos pré-tribulacionistas, não estaremos aqui, sem sombra de dúvida. E eu trouxe aqui um outro livro que eu gostaria de indicar a vocês, que também trabalha a profecia bíblica, assim como o do John Walvoord, que trabalha todas as profecias da Bíblia. Então, aqui está o primeiro livro que eu indiquei, de John Walvoord, ok? E agora eu indico a vocês o Manual da Profecia Bíblica. Manual da Profecia Bíblica. Outro livraço. Esta edição do pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas de escatologia bíblica. E ele trabalha dentro aí também desta profecia, demonstrando claramente aí também este capítulo de número 24. E na página 22, ele vai fazer aqui uma exposição sobre este cumprimento da profecia. Eu quero ler para vocês, vou começar aqui a partir de uma expressão, quando ele diz assim: o terrível sítio de Jerusalém durou 5 meses de sofrimento indescritíveis. Ele está falando sobre a queda de Jerusalém. Neste período, 600.000 cadáveres foram lançados para fora dos muros da cidade. Olha a peste, porque um segundo momento, ainda deste podcast, nós falaremos sobre pestes, epidemias e pandemias, ok? Que sempre existiram ao longo da história da igreja. Então, olha como ele diz: a peste e a fome encarregavam-se de dizimar centenas de pessoas diariamente, e muitas se punham a caminho da sepultura antes mesmo de chegar a sua hora. Quando a cidade caiu, contou-se cerca de 1.100.000 mortos. 1.100.000 mortos. E apenas por uma das suas portas foram retirados 115.000 cadáveres. Dos 97.000 sobreviventes, muitos foram presenteados às províncias do império para que morressem como gladiadores nas arenas, em espetáculos públicos. Milhares de outros seguiram para trabalhos forçados no Egito, mas a maior parte foi levada para Roma e utilizada como trabalho escravo na construção do imenso Coliseu, edificado a partir de 72 e inaugurado em 80, durante 100 dias festivos. Olha que interessante. Com relação à cidade e ao grande templo de Herodes, a predição de Jesus não poderia ser mais minuciosa. Os alicerces dos edifícios foram removidos, inclusive os do templo. Toda a sua área ficou nivelada. Não ficou ali pedra sobre pedra. Então, esse texto é um texto extraído do livro Manual da Profecia Bíblica de Abraão de Almeida, na página 22, 22 e a página 23, onde ele fala sobre o cumprimento desta passagem bíblica, onde Jesus responde a primeira pergunta dos apóstolos, dos discípulos: quando estas coisas acontecerão? Então, estas coisas aconteceram no ano 70 da era cristã, não é? Da nossa era, a era em que nós estamos. E se você acha que o que Jesus falou sobre destruição, sobre pânico, sobre coisas que aconteceriam nessa época é pouco, eu trouxe também um outro livraço, que eu também recomendo a todo estudioso de escatologia, que é o Guia Completo das Profecias Bíblicas. O Guia Completo das Profecias Bíblicas.
Este livro é de Stephen M. Miller. Ele também é autor de outro best-seller, que é Quem na Bíblia, não é? E esta obra é uma obra importantíssima para quem quer estudar escatologia. Ele vai trabalhar a nação judaica, o Messias, o fim do mundo e o mundo vindouro dentro desta obra, ok? E na página 182, ele fala ali sobre os sinais dos tempos, e ele fala o seguinte: 3 autores de evangelhos preservaram o discurso de Jesus sobre o final dos tempos. É o Mateus, o Marcos e o Lucas. Estudiosos chamam de o discurso do Monte das Oliveiras, porque é uma leitura, um discurso que aconteceu no Monte das Oliveiras, como nós já falamos aqui. Bom, esses 3 evangelistas relatam o que Jesus disse sobre as previsões e que elas se tornariam verdade dentro ali de uma geração. E, de fato, a maior parte delas, elas realmente se cumpriram. Os romanos destruíram Jerusalém no ano 70, não é? E ali começa-se, então, a ter o cumprimento, o início do cumprimento daquilo que Jesus falou. Então, ele diz assim, ó, quando, capítulo do Evangelho segundo Lucas, capítulo 21 e o verso 6 e também o 24, tem um texto que diz assim: quando estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Essa profecia, ela é uma profecia importantíssima também. Por quê? Porque ela faz esse lastro entre o início da profecia e o distanciamento dela. Deixa-nos claro que tudo isso que nós estamos falando aqui está acontecendo no curso dessa história, ou seja, inicia-se naquela geração e vai até que o tempo dos gentios se completem. E o tempo dos gentios é esse nosso tempo. Ele ainda não se completou. Por isso, as 9 características aqui que eu citei, que Jesus falou, irá se cumprir durante esse período do tempo dos gentios. Enquanto o tempo dos gentios não se concluir, haverá falsos cristos, haverá guerras, haverá fomes, haverá pestes, haverá terremotos, haverá muitos mártires. Ora, é só você ver nos países islâmicos quantos cristãos não estão sendo martirizados, mortos só porque da sua fé, não é? Muitos falsos profetas. Falsos cristos são aqueles que vêm em nome de Cristo. Falsos profetas são aqueles que trazem profecias, não é? Que estão contra a palavra de Deus, são aqueles que distorcem a palavra do Senhor, não é? Falsos mestres, tantos que vêm para confundir, trazer confusão. O aumento da impiedade, o esfriamento do amor. Ora, é o que nós mais estamos vendo. E o avanço da pregação mundial, porque hoje, irmãos, nós temos visto a pregação sendo anunciada por meio da mídia, por meio das redes de comunicação que são globais, não é? Então está tendo, sem dúvida nenhuma, dada a tecnologia, um avanço da pregação mundial. Agora observe, quando iniciou o princípio das dores e quando termina o princípio das dores? Quando iniciou o cumprimento desses versículos do 4 ao 14 aqui, que são profecias gerais. Iniciou no início da igreja, que inicia no ano 30 da era cristã, e está continuadamente acontecendo até o final do tempo dos gentios, do tempo da igreja. Quando será o tempo final da igreja? A igreja nasceu no Pentecostes e o tempo final dela ocorrerá no arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja. A irmã Conceição está perguntando: a paz do Senhor, pastores, será que esse livro é de fácil interpretação? Se você está falando, minha irmã, desse último livro, ele é um livro que ele é fácil de interpretar, até porque ele traz, não é, muitas figuras, como está aqui, não é? Então ele é
bastante interessante, não é muito difícil de você interpretar. É um texto que carece aí de estudo, sem dúvida nenhuma, mas não é difícil de você interpretá-lo e você adquirir aí conhecimento acerca do que está escrito aqui. Bom, então, ligando agora este texto que nós lemos, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo ou os tempos dos gentios se completem. É o período que nós temos desse chamado período das dores. Olha só como registra esse texto acerca da agonia que foi a destruição de Jerusalém. Ele diz o seguinte, não é? Sobre bebês e cabeças voando, irmão Everaldo, olha que coisa terrível, não é? Pedras eram atiradas tão longe que carregavam o topo das paredes e cantos das torres. A cabeça de um homem foi levada por uma pedra. Seu esqueleto voou quase por uma milha, literalmente, né? Uma milha. Uma pedra atingiu uma mulher grávida na barriga com tanta força que a criança saiu dela e foi levada por 100 jardas, metade de um furlong, né? 110 jardas, aí, ou 101 metros. Onde está escrito isso? Está escrito no livro de Flávio Josefo, Guerras dos Judeus. Olha o que Flávio Josefo diz sobre este momento. Pedras eram lançadas de maneira que a cabeça dos homens eram arrancados, não é? A barriga de uma grávida foi também ferida de maneira que a cabeça da criança foi levada, não é? Houve também nesse livro Guerras dos Judeus, citado aqui dentro desse livro do Miller, ele diz o seguinte: houve canibalismo. Seu nome era Maria. Ela fez uma coisa antinatural. Ela segurou seu filho que estava sendo alimentado em seu seio e disse: ó criança desafortunada, quem sou eu? Eu salvando você nesta guerra, desta fome, desta rebelião? Se a fome não nos matar, os romanos ou os rebeldes irão. O melhor que nós podemos esperar é a escravidão. Então venha e seja a minha comida. Olha que coisa interessante. Ela matou seu filho, depois ela o tostou, comeu metade dele e deixou a outra metade para mais tarde. Os rebeldes sentiram o cheiro da carne e ameaçaram cortar a sua garganta, ou a garganta de Maria, e para que ela não mostrasse a comida para eles. Ela disse que serviria a eles uma excelente porção e trouxe que sobrou do seu filho. Isso está registrado no livro histórico de Flávio Josefo, Guerra dos Judeus, e eu poderia citar e continuar citando aqui outras coisas terríveis, coisas que realmente, irmãos, aconteceram nesse período da destruição do templo de Jerusalém. Então, o texto que nós acabamos de ler, sim, ele se cumpre, e se cumpre logo ali 35, 40 anos desta profecia que Jesus, ele então declarou acerca do templo de Jerusalém. Querido evangelista, professor Everaldo, sua palavra, seu comentário aí sobre esse cumprimento que acontece aí nos próximos 40 anos, não é, com a queda de Jerusalém, não é? E que estas coisas, essas características, elas vêm se cumprindo ao longo desses quase 2000 anos da história da igreja. É impressionante quando a gente lê esse sermão profético de Jesus e como historicamente isso é provado, né, meu pastor? A gente observa o pastor fazendo a leitura aqui de um texto que faz referência aos escritos de Flávio Josefo, né? E é importante pontuar que Flávio Josefo não era um cristão, pelo contrário, ele era um fariseu, ele era pertencente ao partido dos fariseus, era de família sacerdotal, ele estava inserido naquele contexto da guerra judaico-romana, né, em que ocasionou a destruição de Jerusalém no ano 70, a diáspora, né, e ele vai então para Roma e ele se torna ali um grande historiador do povo judeu, e a sua obra é uma obra de grande referência. Então, observe que Flávio Josefo, em tese, ele não tem nenhum compromisso necessariamente com a fé cristã.
mas ele narra precisamente fatos que o próprio Senhor Jesus, anos antes, havia predito, né? Então, eu acho assim uma coisa magnífica, o cumprimento literal. Aí a gente chama a responsabilidade para a literalidade das profecias, né? A maneira de interpretar. Porque as profecias de Jesus se cumpriram literalmente poucos anos depois da sua ascensão aos céus. Então, por exemplo, a questão das mulheres grávidas, né? Esses cadáveres que eram jogados para fora de Jerusalém, a destruição dos judeus, a crueldade por parte dos romanos, né? Que foram ali chefiados pelo general Tito, que foi um homem cruel, que foi o responsável pela destruição do templo, pela diáspora, né? Pela dispersão dos judeus. E então nós vamos observar a literalidade do cumprimento daquilo que Jesus falou poucos anos depois daquilo que ele havia dito, para deixar bem claro que a sua palavra de fato e de verdade se cumpre ao pé da letra. Glória a Deus, é verdade. Agora, queridos, nós separamos aqui, temos 12 minutos só, porque é o seguinte, você tem aí um extenso, né, estudo ou inicial até sobre esse sermão de Jesus aqui. Você pode rever, você pode também não somente escutá-lo, como se aprofundar em cada parte desta que nós estamos falando. Mas eu separei aqui, e eu quero destacar, nós citamos aqui 9 características desse período chamado o princípio das dores, ok? Então, há muita coisa que ocorreu, né, que ocorreram ao longo desses quase 2000 anos de história da igreja. Porém, nós estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia, ela tem feito muita gente duvidar desta corrente pré-tribulacionista. Já tem até alguns aí querendo migrar de pré-tribulacionista para mesotribulacionista. Não é? Nós temos 3 correntes tribulacionais. Os pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Você tem o mesotribulacionista ou mid-tribulacionista. São aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada na metade, no final da primeira metade da grande tribulação, ou seja, a igreja passa a primeira metade na terra da grande tribulação, e você tem um pós-tribulacionista que acredita que a igreja passa toda a grande tribulação aqui na terra. Nós somos pré-tribulacionistas. Acreditamos que a igreja ela será arrebatada antes desse cumprimento do versículo 15 aqui, antes da grande tribulação. Agora, escute uma coisa, por favor. Eu quero destacar dessas 9 características: guerra, fome, falsos cristos, falsos profetas, o evangelho do reino, enfim, tem 9 características aqui que nós já falamos, acerca deste período: terremotos, fome. Eu quero destacar apenas uma: as pestes. Nós estamos vivendo um momento de uma peste que ela está tomando o globo terrestre, por isso não é uma epidemia apenas, é uma pandemia. E quando você pesquisa um pouco sobre isso, eu quero trazer isso para vocês, não é? Essa palavra pandemia é uma palavra grega, aliás, como os estudos bíblicos também se utilizam de muitas palavras gregas, inclusive o Novo Testamento foi escrito em grego, e ela é uma palavra conjunta, são 2 palavras. A palavra pan em grego, ela significa tudo ou todo, e a palavra demos, né, que significa povo. Então é algo que ele acaba sendo acarretado aí a todo o povo, tomando todo o povo, não é? Trata-se de uma epidemia, de uma doença infectuosa que se espalha pela população, não é? Localizada numa grande região geográfica, que poderia ser um continente apenas, ou em todo o planeta Terra. E quando você faz, irmão Everaldo, uma pesquisa, até na internet rápida, no site da Organização Mundial da Saúde, você vai ali observar que essas doenças, estas pestes, elas existem desde muito lá atrás na história da humanidade.
e que elas ceifaram muito mais pessoas do que essa pandemia que nós estamos atravessando aí do coronavírus. Então, se você estudar, você vai ver, né, que houveram aí várias epidemias, pandemias mundiais, vários vírus, várias pestes que infectaram toda a humanidade. E eu quero aqui colocar apenas algumas que você depois pode pesquisar mais. Por exemplo, a peste do Egito, chamada peste do Egito, aconteceu no ano 430 a.C. Houve uma febre muito grande que matou 1/4 das tropas atenienses e 1/4 da população da cidade, né, durante a guerra ali de Peloponeso. Então, essa peste que aconteceu ali no ano 430 a.C. matou também muita gente. Você tem outra peste, que é a peste antônina, que ocorreu ali no ano 165 a 180, possivelmente causado por uma varíola trazida próxima ao leste, matou 1/4 dos infectados. 5 milhões no total. 5 milhões, muita gente, não é? Tem também a peste de Cipriano, e eu vou aqui encurtar algumas, não é? A peste de Justiniano, né, que acontece ali no ano 541, já vindo aqui mais próximo, né, que foi considerada aí como peste bubônica, e ela começou lá no Egito, chegou a Constantinopla, não é? E ela matava numa velocidade muito grande, 10 mil pessoas por dia. Ela matou 10 mil pessoas por dia. Imagine, irmãos, uma coisa dessa. A gente vê o coronavírus, né, a Covid-19, e você vê que nem aqui no Brasil, tivemos um acréscimo de 2 pessoas que morreram a mais no dia. Imagina se fosse uma peste como essa. 10 mil pessoas por dia sendo mortas. Considerando a questão do número populacional também, que era muito menor. Muito menor, exatamente, do que hoje. Exatamente isso, não é? Tem a peste negra, muito conhecida, ali no ano 1300, não é? Que também matou muita gente foi morta, comerciantes ali que fugiram ali, né, da Itália, né, lutaram ali também contra essa peste, né? Matou 20 milhões de europeus em 6 anos. 20 milhões a peste negra. Observa que isso é o cumprimento de Mateus 24, do versículo 1 até o 14. Isso já aconteceu lá atrás, está acontecendo agora também. E nem por isso lá atrás foi a grande tribulação. Nem por isso as pessoas que viveram lá no ano 1300 com a peste negra poderiam falar, não, é a grande tribulação que eu estou vivendo. E aí não batia, né? Porque a grande tribulação são apenas 7 anos. A 70ª semana de Daniel. Observa. E essas foram só as epidemias, porque foram regionais. Agora, quer ver as pandemias? Nós tivemos várias pandemias. A primeira pandemia reconhecida na Ásia foi em 1580. Dentro de 6 meses, havia se espalhado pela África, pela Europa, pela América do Norte. E também houve taxas elevadas dessa doença, muitos mortos. Além da gripe, outros tipos de pandemia também foram registrados ao longo da história, não é? Nós tivemos aí cólera, né, gripes e tantas outras, mas vamos citar algumas aqui. Por exemplo, a gripe asiática de 1889 a 1892, irmão Everaldo, ela foi detectada ali, né, na Rússia, e depois ela se espalhou rapidamente, não é? Até aí o 1890. E ali deram até, ela está dentro do grupo ali de vírus H2N2, o vírus influenza, não é? E teve uma taxa de mortalidade altíssima, altíssima. Então, muitas pessoas também morreram com essa gripe, né? A gripe asiática. Por que não falar da gripe espanhola, 1918 a 1919, não é? Que matou também muita gente. Em 6 meses, 25 milhões de pessoas estavam mortas. 25 milhões de pessoas estavam mortas,
não é? Nessa gripe espanhola, só nos Estados Unidos, não é? Aí você tem 200 mil no Reino Unido. O vírus foi reconstruído recentemente por cientistas que estudavam o resto de cadáveres preservados aí desta época, não é? É um tipo de vírus aí H1N1, que até hoje tem. Hoje já não morre mais de H1N1, poucos morrem, ainda morrem, mas nós temos vacinas, não é? Nós temos já aí o antídoto para esse mal, né? E poderíamos falar gripe asiática, ali de 1957 a 1958, a gripe de Hong Kong, em 1968. Aliás, como vem gripe da Ásia, não é? Da China, ali. Houve um surto ali, causando 500 mil casos em apenas 2 semanas, uma pandemia que alcançou os Estados Unidos, não é? A partir dos soldados que lutavam na guerra do Vietnã, não é? Então, ali a doença foi diagnosticada e também, né, teve ali acabou cessando. Por que não falar da gripe suína, que é mais recente a nós, né? Em 1976 houve um surto, né, dessa gripe, não é? Também matando muita gente, um surto em 2009, todas estas extirpadas aí, né? Também hoje já não se vê tantas mortes. E agora nós estamos aí com o coronavírus, que é a pandemia do Covid-19, uma doença respiratória que é causada aí pelo coronavírus, da síndrome respiratória aguda grave, não é? E que foi aí identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, agora no dia 1 de dezembro de 2019, e que certamente irá ceifar muitas vidas. Mas o que eu quero trazer aqui com estas informações, que aquilo que nós estamos aqui pela palavra de Deus demonstrando, o princípio das dores, ele não é apenas reservado à igreja do arrebatamento, não. Ele foi reservada, esse período aí de princípio das dores ocorreu durante toda a história do cristianismo, a história da igreja sobre a face da terra. É importante, diante de tudo que foi falado pelo nosso pastor, diante de todos esses dados, né, que são dados e nós não podemos fugir deles, né, é um fato, é importante nós estarmos convictos da nossa crença. Acho que uma situação alheia, externa, não pode fazer com que venhamos mudar das nossas convicções, né? Eu acho que o que fica como base é que situações como essa, de pandemia, de epidemia, não devem mudar a nossa crença com relação àquilo que nós enxergamos como mais coerente nas Escrituras Sagradas. Porque o apóstolo Paulo ele deixou bem claro, né, que nós devemos estar firmados em Cristo e não sermos levados em roda por qualquer sorte ou vento de doutrina. Uma circunstância que acontece, aí já não estou mais convicto. Então, precisamos ter convicção de fé, fazermos essa varredura histórica, enxergarmos que houve, né, diversas pandemias e epidemias ao longo de toda a história da igreja, muito piores do que essa que estamos vivendo, e isso não necessariamente significou dizer que foi um período tribulacional, até porque a Bíblia fala que será um período tão terrível que nunca houve nem haverá. Então, imagina aí a gravidade desse período, que é um período específico de juízo, né? Então, é importante nós estarmos firmados e bem fundamentados na nossa crença, e que essas questões da sociedade, do tempo presente, não venham nos fazer mover daquilo que nós enxergamos como mais coerente a partir das Escrituras Sagradas. Muito bem. E aí, inclusive aqui, o nosso professor, evangelista Everaldo, ele cita a diferença entre o princípio das dores, as aflições, as tribulações que nós sofremos durante o período da história da igreja e a grande tribulação. Por quê? E por que não estamos vivendo a grande tribulação? Porque o que está acontecendo agora já aconteceu. Eu mostrei, provei a vocês aqui com os dados aí, né, do OMS, né, Organização Mundial da Saúde, que houveram epidemias e pandemias piores, mas muito mais letal do que essa que nós estamos tendo. E olha o que acontecerá na grande tribulação. Veja o versículo 21, que está dentro aí da grande tribulação, né? Ele diz assim: porque haverá então grande
tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Grande tribulação é um período específico, um período ali da última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel. É um período para Israel e de punição, purificação para Israel e de punição para os gentios. O tempo dos gentios se encerra no arrebatamento da igreja, onde a igreja é tirada da terra. Então, grande tribulação não é para a igreja, é para Israel, para a purificação de Israel, salvação de Israel, o que ocorrerá no final da grande tribulação com Armagedon, e para também o derramar da ira de Deus, a ira do Cordeiro contra a população mundial, não é? Contra os homens ímpios, contra a impiedade que reinou e que cresceu ao longo da história da humanidade. Então observe o texto quando diz, olha, a grande tribulação, ela será como nunca houve e como nunca haverá. Essa é a característica desse período chamado grande tribulação. Muito bem, então com tudo isso que nós ouvimos e observamos, eu acho importante também pontuar aqui mais uma distinção a respeito do método que utilizamos, que muitas correntes, ou algumas correntes teológicas, não fazem a divisão que nós dispensacionalistas fazemos e que é crucial também para a interpretação das Escrituras. Que divisão é essa? É a divisão entre Israel e igreja. Uma das marcas claras, né, do dispensacionalismo, ou uma das características mais específicas do dispensacionalismo, é fazer essa distinção entre Israel e igreja. Deus tem um trato específico com cada um, e nós vemos essa separação, essa distinção até mesmo nas Escrituras Sagradas. Inclusive, este período é profetizado no Antigo Testamento também, denominado como a angústia de Jacó, que é um período específico, como o pastor acabou de fazer menção, um tratar específico com Israel. Isso nós vemos tanto em profecias que trata essa questão, que é o período de juízo, o período da ira, o período da angústia de Jacó, que é o período tribulacional. Neste período, não é o período da igreja, porque nós vemos dois textos claros, que é em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, capítulo 5, versículos 9 e 10, que fala que nós não passaremos por esse período, porque Deus nos guardará da ira vindoura. O Senhor nos guardará deste período de ira. Você lê o livro do Apocalipse, você vai observar que esse período é um período em que o cálice da ira de Deus é derramado sobre a terra. E a igreja não passará por este período exatamente por essa característica de juízo e de um tratar específico com Israel, que aí poderia ser até um assunto para mais um podcast, tratando especificamente das profecias veterotestamentárias com relação a esse período, das profecias do Novo Testamento também que tratam a respeito desse período tribulacional. E é importante nós fazermos, então, essa distinção entre igreja e Israel, o que é para a igreja e o que é para Israel. Exatamente. E quando você começa a entender melhor a profecia de Mateus 24, dita por Jesus, você vai ver que ele vai falar da grande tribulação, no capítulo 24, versículo 15 até o versículo 28, ele fala sobre a grande tribulação, e aí depois da grande tribulação você tem a volta gloriosa do Senhor, a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda, que é o fechamento da grande tribulação, que é o Armagedon. E ele termina isso no versículo de número 35. Aí ele se volta para os discípulos, se volta para aqueles que ali estavam e diz assim, olha, então esse período da igreja precisa ser um período de vigilância. E aí ele diz, porque daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Porém, há uma característica similar ao que aconteceu, e é por isso que nós somos pré-tribulacionistas, porque o Senhor Jesus, ao falar da grande tribulação, ele, logo depois de explicar sobre a grande tribulação, olha o paralelo que ele vai fazer no Antigo Testamento. Ele diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o que é que aconteceu? A grande inundação, porque a grande tribulação também é chamada de grande inundação.
Então, quando vier a grande inundação, que é a ira de Deus cair sobre a terra, como será para a igreja? E aí Jesus cita, será como para Noé. Noé também viveu em uma época onde a ira de Deus caiu sobre a humanidade e matou toda aquela população. O derramar da ira de Deus foi ali sobre aquela população. Mas Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua família, um total de 8 pessoas, foram guardados por Deus, através da arca de Noé. Isso colocado, de igual forma, nós, igreja, que representamos a arca com a porta aberta, seremos guardados da grande inundação que ainda há por vir, que é exatamente a grande tribulação. Então aí é por isso que nós entendemos também que a igreja ela será guardada da grande tribulação. Há também um texto bastante interessante, que é bom que se leia, da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 8, que ele diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, já na época de Paulo. Somente há um que opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então esse texto é um texto que também está claro, não é? Está falando que há uma resistência, há um que resiste. Quem está resistindo à chegada do anticristo, até que se revele o iníquo? Quem é esse iníquo do texto? Aquele que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, é o anticristo, dentro da grande tribulação. Mas ele está ali barrado de chegar. Alguém resistindo, alguém que está retendo esse manifestar. Quem? O Espírito Santo, a própria igreja que está na terra. Mas chegará um momento que aquele que detém será retirado. A igreja será retirada. O arrebatamento da igreja acontecerá. E quando o arrebatamento da igreja acontecer, então nós estaremos para sempre com o Senhor, e aí na terra haverá grande tribulação. Isto é proferido nas Escrituras em 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, que diz: porque o mesmo Senhor, este mesmo Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Irmão Everaldo, estamos finalizando a nossa live. Eu espero que nós tenhamos contribuído com esses nossos queridos irmãos que estão aí nos assistindo e aqueles que ainda irão ouvir no nosso podcast. Muito bem, meu pastor. De fato, conforme corroborando aqui as palavras do nosso pastor, hoje foi um ensino muito profundo, né? E eu acho importante nós, como igreja, respondermos às demandas que nos surgem, né, pastor? Conforme o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós devemos estar sempre prontos, né, para responder com mansidão à razão da esperança que há em nós. Então, trazer uma certa razoabilidade diante das questões do nosso tempo, diante das demandas que surgem com relação a diversas controvérsias, né, e dar uma resposta bíblica embasada. Nós tivemos aqui, para a glória de Deus, um estudo riquíssimo com o nosso pastor, com um profundo embasamento nas escrituras, na história, com dados que, de fato, traz para nós uma grande clareza, traz para nós uma grande segurança na pessoa bendita de Jesus e nas nossas crenças, nas nossas pressuposições, tá certo? Então, eu creio que foi de grande valia. Todos nós fomos edificados com esse estudo da palavra de Deus, muito esclarecedor, muito bem pontuado. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, de cada um dos nossos irmãos. E para mim foi um grande prazer estar aqui participando com o nosso pastor desse estudo riquíssimo da palavra de Deus. Muito bem, quero agradecer a Deus pela vida do Everaldo, o evangelista da nossa igreja, professor, superintendente. Obrigado pela companhia aqui, dialogando conosco sobre esses temas, não é, tão importantes, não é? Quero também louvar a Deus pela vida de vários amigos, irmãos que participaram desse estudo. E se você quiser rever
este vídeo estará na página da nossa igreja, aqui a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, setor 35, setor de Cajamar, e depois ele também será disponibilizado em podcast para que você possa ouvir aí no seu celular, ok? Nos seus aplicativos. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.